Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar, vamos falar com Deus ao início dessa lição, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Eu peço agora uma bênção sobre cada um de nós, que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que seja um tempo abençoador para nossas vidas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Diante das circunstâncias que vivemos no nosso dia a dia, nós podemos reagir de duas formas. De forma negativa, através da murmuração, da acomodação, do desânimo, ou podemos ter uma atitude positiva, uma atitude excelente, a atitude de confiar no Senhor, que é misericordioso conosco. O título da lição de hoje, o sofrimento humano e a misericórdia divina. O nosso socorro vem do Senhor. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é o Salmo de número 121, versos 1 e 2. Ele é um dos salmos mais conhecidos do texto bíblico e era cantado durante a peregrinação dos judeus subindo para as festas anuais em Jerusalém. Ali havia um momento de gratidão ao Senhor, um reconhecimento do que o Senhor era e por isso estava sendo exaltado o seu nome. Esse sentimento de gratidão é o reconhecimento de que o Senhor é misericordioso e que dele vem o socorro. Isso deve, então, nos levar à adoração. E voltando os olhos para o profeta Isaías, ele há de registrar uma das grandes ameaças vividas pelo povo de Deus naquela época. Isaías capítulo 36, verso 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Essa era uma situação muito preocupante. Havia uma iminente derrota se aproximando. Mas qual foi a atitude de Ezequias, rei de Judá? Ezequias buscou a presença do Senhor. O verso 1 do capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Vestir pano de saco aqui simbolizava o arrependimento diante do Senhor. Normalmente, uma pessoa vestida com panos de saco, ela estava também sentada sobre cinzas e ainda colocava cinzas sobre a sua cabeça. E todo esse processo que demonstra arrependimento, ele culmina com a resposta do Senhor ao rei Ezequias através do profeta Isaías. Os versos 5 e 6 do capítulo 37 de Isaías. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu, digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria falaram contra mim. A resposta do Senhor para o rei Ezequias foi, não tenha medo. Em algumas versões diz, não temas. A palavra do Senhor, então, ela fala sobre não temer. E essa palavra também é a mesma para nós hoje. Se confiamos no Senhor, não há o que temer. Mas para isso, a nossa atitude deve ser a mesma de Ezequias. Capítulo 37, versos 14, 15 e 20. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então, primeiro, subiu ao templo do Senhor. Em seguida, apresentou-se diante do Senhor e orou. Verso 20. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Assim como Ezequias, a nossa atitude diante das ameaças, ela deve ser de buscar ao Senhor, apresentar as nossas demandas a Ele em oração, crendo que o socorro ele vem unicamente do Senhor e glorificando o seu nome. E o resultado desse processo foi a derrota do exército assírio, mas através de uma intervenção miraculosa do Senhor. Verso 36 do capítulo 37 de Isaías. Então o anjo do Senhor saiu
e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Irmãos, independente de quais forem os teus desafios, de quais são os teus problemas, o Senhor é maior do que cada um deles. Ele luta por nós e não permitirá que o seu nome seja envergonhado. A nossa cura vem do Senhor. As doenças que enfrentamos nos dias atuais, elas denotam a finitude do homem. Mas, nesse processo, muitas vezes, alguns encontram o Senhor mesmo em meio às doenças. Isaías relata que Ezequias enfrentou uma situação difícil quanto a uma doença e também há de relatar a maneira como o rei reagiu às más notícias recebidas. Isaías capítulo 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Então, o diagnóstico profético, digamos assim, que Isaías leva a Ezequias sobre a sua enfermidade, ele é de que Ezequias enfrentaria a morte. Mas qual foi então a atitude de Ezequias diante daquela notícia? Os versos 2 e 3 do capítulo 38 de Isaías. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Diante do diagnóstico ruim, Ezequias não ficou desanimado, não ficou pelos cantos, mas Ezequias buscou ao Senhor. E qual foi a resposta recebida? O verso 5 do capítulo 38. Vai dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Diante daquela busca de Ezequias pelo Senhor, o Senhor prolonga os seus dias de vida em mais 15 anos. São circunstâncias como esta que nos levam ao quebrantamento diante de Deus. Aprendemos então com essa história que o profeta ele é apenas um instrumento nas mãos do Senhor, mas nós também vemos que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, como está registrado lá em Tiago, capítulo 5, verso 16. Eu faço aqui uma observação. Em situações como essa de enfermidade, é muito importante que procuremos os médicos, os especialistas, que façamos a nossa parte. Mas saiba de uma coisa, a cura vem do Senhor, mesmo que Ele utilize os médicos, pois o Senhor é o médico dos médicos. Salmo de número 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. E a outra lição que aprendemos aqui em Isaías é que nós devemos ter atitudes de gratidão. Isaías 38, verso 20. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de vida no templo do Senhor. Que as atitudes de gratidão ao Senhor sejam latentes em nossas vidas. Que os nossos lábios demonstrem essa gratidão através do louvor ao Senhor. O nosso livramento vem do Senhor. Isaías capítulo 40, versos de 9 a 11. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa está com ele. O seu galardão o acompanha. Como o pastor cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Como é bom nós termos a certeza de que o Senhor ele é soberano e governa com seu braço forte. Diante dos momentos difíceis, aquele povo experimentou um livramento maravilhoso. E essa também é uma realidade para nós hoje. Não importam as circunstâncias, Deus sempre agirá em favor do seu povo. Então, irmão, ainda que o cenário seja de desesperança, sonhos esquecidos, frustrações, o Senhor é aquele que pode restaurar todas as coisas. Isaías capítulo 40, versos de 29 a 31.
Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãos, fique firme, espere no Senhor, Ele te livrará, renovará as tuas forças e te levará a voos mais altos, assim como as águias. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque a Tua palavra é viva, porque ela nos dá a certeza de que o Senhor não nos abandona, porque nós, através dela, vemos que o Senhor cuida de nós e podemos experimentar isso diretamente hoje em nossas vidas. Se há alguém desanimado, se há alguém cansado, eu peço que o Senhor renove as forças, que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor traga de volta a esperança. Todas as coisas colocamos em Tuas mãos, crendo que o Senhor tem o melhor para nós. Assim eu oro, agradecido, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre essa lição ou alguma de nossas lições, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação, em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crer. E tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Aleluia.
Cristo é a única esperança nesse mundo